Os exilados de Capela. Por que aconteceu? Nossa, Ramon, você está questionando o motivo do acontecimento de Capela? É isso mesmo. Esse é o objetivo nosso. A gente precisa questionar as coisas. Para que a gente possa entender as coisas, a gente precisa questionar. Então, primeira coisa, antes da gente começar, tá bom? Quem não me pegou no começo da palestra, eu sou sacerdote. Tá? Eu sou sacerdote na Umbanda Sagrada. Então, vocês estão vendo eu com um protetor do meu frontal e do meu coronário, tá? Protetor mental. Vocês estão vendo eu com uma guia branca. E vocês estão vendo eu com a guia dos pretos velhos. Tá? Só para vocês entenderem, eu tive que fazer uma série de proteções para dar essa palestra. Eu fui atacado essas últimas 3 semanas, por quê? Porque não querem que essas informações vão para frente. É mais ou menos isso. Mas estamos aqui para pôr as informações para frente. Tá? Vamos começar. Então nós estamos discutindo evolução, certo? O objetivo aqui é discutir a evolução, tá? E a gente discute a evolução e a gente discute o oposto da evolução. Por quê? Porque o oposto da evolução gerou o processo de Capela, que é similar ao que está acontecendo aqui na Terra. Entenderam a conexão? Para que a gente possa discutir evolução, a gente tem que discutir isso que está aparecendo aí para vocês na tela, são os nossos corpos espirituais. Conhecimento que vem da Atlântida, da Lemúria, dos egípcios, dos chineses, dos hindus. Aqui eu estou mostrando para vocês a divisão dos corpos espirituais conceitualmente dos hindus, que são divididos em 7 corpos. Tá? Nós temos o físico, o duplo etérico, o corpo emocional, o psicossoma, o mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tá? Cada um com seus nomezinhos bonitinhos. E quando você junta todos, esses são os corpos espirituais, e quando você junta todos, né, ali na figura de cima, nós temos a nossa aura. Tá bom? Só que o estudo, como é dito dentro da Tábua de Esmeraldas do Hermes Trismegisto, o que é em cima é embaixo. O que é no macro é no micro. E aí nós estamos estudando a evolução e o oposto da evolução. Então, eu primeiro quero que vocês fiquem conscientes dos seus corpos. E esses corpos, eles têm frequências energéticas. E essas frequências energéticas é que podem negativar. Tá bom? Então, rapidamente, o duplo etérico é uma ligação entre o físico e o emocional para a gente poder reencarnar. Não é bem um corpo, ele é mais uma cola, tá bom? Mas toda a parte obsessiva ela acontece aqui no duplo etérico para poder afetar o corpo físico. O corpo emocional, como o próprio nome diz, reflete as nossas emoções. Mental inferior e mental superior, na realidade, é um corpo só. Só que são 2 frequências bem definidas, e aí você tem 2 características do corpo mental. O átmico é onde está guardado todo o nosso banco de dados, todas as nossas reencarnações, e o búdico onde fica a nossa centelha divina. Tá?
Tenho outras palestras, se vocês se interessarem, me procurem. A gente tem o curso avançado, tem o curso de apometria online, ajuda vocês a entenderem melhor tudo isso, tá? E aí o nosso ponto é como um mago negro acontece. Porque o mago negro, ele era um ser humano normal. Como ele existe, tá? Ele existe primeiramente densificando todos os corpos. É a primeira coisa que acontece, tá? E é assim, pessoal. Olha só. Vamos voltar para cá. Eu estudei muitas linhas filosóficas, tá bom? E sempre eu procurei as linhas filosóficas para me dar suporte das perguntas que eu fazia. Então, o que acontece? Eu tinha 13 anos e eu li toda a codificação de Kardec, inclusive Gênese, tá? E aí, maravilhoso, eu nunca me identifiquei tanto com o material, mas eu continuei com perguntas, tá? E se vocês olharem no Obras Póstumas, para quem não sabe, você tem a codificação. Tá invertido. Obrigado por você ter falado, Jorge. Não, o Jorge acompanha a gente há bastante tempo. Eu troquei os dois nomes ali. Tudo bem. Eu não vou parar agora para mexer nisso. Mas eu falei certo. Mental superior, tem o búdico e depois tem o átmico. É que eu inverti. O slide está errado. Tá bom, Jorge? O slide está errado. Eu vou ter que alterar o slide. Foi um erro das frases. Mas antes de entrar na próximo slide, eu queria discutir com vocês uma coisa. Quando eu entrei no Espiritismo, via codificação, eu também li um livro, que é o último livro, que chama Obras Póstumas, que o Kardec passou as informações. E nesse livro, o Kardec é bem claro, ele fala o seguinte: a obra dele não está terminada e que a gente precisa estudar. Tá? Por causa disso, eu continuei estudando. Por causa disso, eu acabei indo para a Umbanda. Na Umbanda, eu consegui conversar com os mentores, eu consegui trabalhar junto com os mentores. Foi ótimo trabalhar com os mentores. Eu consegui ter uma conexão com os mentores muito profunda. E aí, acrescentando a todo o conhecimento que eu tinha da codificação, vem a próxima parte, tá? Então, quando nós estamos discutindo evolução, nós estamos discutindo os corpos e nós estamos discutindo isso aqui, ó. 7 sentidos da vida. Material da Umbanda, tá? Os 7 sentidos da vida. Nós temos os nossos corpos, energeticamente. E nós temos 7 sentidos da vida, que são a fé, o conhecimento, a lei, a justiça, a geração, a evolução, o amor. Todos esses sentidos da vida, eles fazem a gente evoluir e seguir no caminho oposto à evolução. Tá? Então, isso é um conhecimento que eu trouxe de dentro da Umbanda, que me ajudou muito a enfrentar os magos negros. Porque o mago negro, ele é um ser como nós, só que ele está negativado em todos esses sentidos. Assim como nós precisamos evoluir em todos esses sentidos. É isso que eu falo para vocês. Eu busco a informação para me dar condição de entendimento. Eu chegava, eu entendi completamente, quando eu li a codificação, o processo de causa e efeito. Eu entendi. Só que meu ponto era como, onde, de que forma.
E entendendo essas nuances, esses conceitos, tá? Por exemplo, que você tem duas frequências dentro da fé, tá? Uma que é um polo positivo, outra que é um polo negativo. Às vezes não é a mesma coisa, tá bom? Inverte. Mas no caso da fé, a gente tem dois co-criadores. Tudo bem, Eliette, depois você me procura no Eterno Aprendiz, eu te passo o link eu vou pôr lá no Eterno Aprendiz o link do primeiro vídeo, e se você quiser participar do nosso grupo de estudo, depois você conversa comigo. Bom, na fé, você tem, de um lado, um polo positivo, chamado Oxalá, e do outro, Oyá. Essas duas energias, uma é passiva e outra ativa. E através delas você consegue entender quando alguém cai pela fé. Por exemplo, como alguém evolui pela fé, que ele vai evoluir por Oxalá, ou quando alguém regride. Por quê? Por exemplo, você pega um, você pega uma pessoa que foi criada dentro de um meio totalmente ortodoxo e que diz que os americanos são a coisa que mais de mal pode existir, pega uma criança, cria ela dessa forma e depois veste um colete de bomba e ela explode pessoas. Ela está caindo pela fé. Como assim, Ramon? É fé. Só que é uma fé exacerbada, é uma fé sem critério. Tá bom? Então, é disso que eu estou tentando discutir com vocês. Como a gente sabe sobre evolução? E através da Umbanda eu acabei pegando outros recursos, tá? Acrescentei aquilo que eu sabia a outras informações. Então, aqui, esses 7 sentidos da vida são aonde você vai encontrar o Mago Negro e aonde ele caiu. Tá? Da mesma forma que ele caiu, nós podemos cair. E isso é uma forma de nos lembrar de não esse caminho. Tá bom? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Posso continuar? Eu sei que está sendo muito tenso, mas... Galera, fala um pouquinho comigo, só para mim não se sentir sozinho. É difícil, é barra. É barra. Não é fácil não, galera. Bom, então vamos continuar, porque nós não estamos nem no meio. É graça, essa é a ideia, tá bom? Porque falar de Mago Negro, falar que a gente enfrenta os caras, é também dizer que nós podemos ser eles. E, assim, lá no meio da palestra, eu, eu escrevi um livro, os mentores me ajudaram, e eu conto como eu caí. Porque é óbvio que para falar de Mago Negro você tem que ter alguém. Então, eu fui o Mago Negro há 6.000 anos atrás. Mas melhorei um pouquinho, né? Já não faço mais isso, não. Quem puder, eu, eu tenho o meu livro, um e-book, e de repente vocês leem a história, tá? Eliette, esse é o objetivo. Nós temos que nos... Galera, olha que coisa linda. Leila, dá uma olhada nesse material que eu desenvolvi para essa palestra, Leila. Qualquer um pode ser. É isso mesmo, Eliette. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qualquer um pode ser. Olha o material que eu desenvolvi, Leila. Pessoal, é o seguinte. Passei anos para chegar nesse material. Mas a ideia é a seguinte. Se vocês pegarem o nosso planeta Terra,
tá bom? O lugar onde ele é mais denso é no núcleo, tá bom? E essas imagens que vocês estão vendo, fiquem tranquilos que eu vou pôr elas maiores. Essas imagens que vocês estão vendo são locais no espiritual, tá? São locais do espiritual, tá bom? São as frequências energéticas de um planeta de expiações e provas, não necessariamente Terra. Pode ser Capela, pode ser Aldebaran, pode ser qualquer um, expiações e provas, tá bom? O que você achou, Roseli? Estão todos aí, ó. Estão todas as frequências necessárias. A partir do centro da Terra até a gente chegar no final da atmosfera, tá? Pessoal, há muitos anos atrás, eu estou falando uma coisa em torno de 25 a 30 anos atrás, eu trabalhei 11 anos com um grupo de mentores astrafísicos. Eles não eram aqui da Terra, eles iam de planeta em planeta, que estava passando pelo mesmo processo que a Terra, que é a sutilização de expiações e provas para regeneração, e eles me passaram essas informações. Eles me passaram essas informações que vocês estão vendo aí, tá bom? Eu não vou entrar, eu tenho uma palestra específica sobre isso, tá bom? O que eu quero que vocês entendam nesse quadro é o que está aí. A nossa área mais densa na Terra são os abismos. Depois nós temos os vales, nós temos as cidades infernais, nós temos o umbral, nós temos a esfera terrestre, as zonas de transição, esferas superiores, esferas resplandecentes. Tudo bem? Eu não quero. Aqui não é a hora para a gente discutir isso aqui. Eu vou dar uma palestra só sobre isso, tá? Para o grupo de estudo, tá bom? Mas ilustrou? Leila, ilustrou? Roseli? É que assim, pessoal, a Leila e a Roseli trabalham comigo e eu sou muito gráfico. Eu preciso que as pessoas entendam as coisas que a gente está vivenciando, tá? Eu sou muito gráfico, tá? Eu sou até chato, tá bom? E todos esses números que vocês estão vendo têm relação, mas galera, nós já estamos a quase 45 minutos. É isso mesmo, são as várias moradas. O objetivo da palestra hoje não é isso. Eu não cheguei nem na metade da palestra ainda. Essas são divisões didáticas dos níveis energéticos, tá bom? Agora tá mais bonitinho, tá? Aqui você encontra, né, de baixo para cima, tá bom? Aqui são os abismos, os vales, vales dos suicidas, vale do sexo. Aqui são cidades infernais. Aqui é umbral. Logo depois do umbral, que fica no 2, G e F, você tem os postos de socorro. Aí começa 3A, já o nosso lar. Tá? E aí começa a sutilizar para cidades cada vez mais de cristal sem forma, energéticas. Tá? Ficou bem desenhado? Todo mundo entendeu? Bom, então nós falamos, né, só para recapitular, nós falamos dos corpos espirituais, depois a gente falou dos 7 sentidos da vida, tá? Depois a gente falou das várias orbes que existem nos planetas de expiação e prova, tá? E agora eu vou dar para vocês, como eu falo para vocês, eu pego os conceitos que são importantes de vários lugares. Você viu que eu trouxe os 7 sentidos da vida, e aqui
é a divisão dos níveis dos planetas, que é dividido dentro da codificação de Kardec. Tá? Ele divide em 5: mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes. Tá? Não vou entrar em detalhe. O objetivo daqui, depois vocês pegam com calma o vídeo, para e dá uma lida. O importante aqui é mundo primitivo. Mundo primitivo é um mundo que está em formação e ainda não tem hominídeo. Pode ter hominídeo neandertal, mas ainda não. Ele não passou do instinto para o pensamento. Tá bom? O mundo de expiações e provas é o que a gente vive. Tá? E aí você tem que lembrar da parte de karma e na parte de obsessão. Tá bom? Um detalhe do mundo de regeneração, que é o próximo que a gente vai, no mundo de expiações e provas você precisa de um mentor, você precisa de um anjo da guarda. No de regeneração não mais. Tá? Só para ilustrar, eu tenho material sobre os mundos, né, que os mentores passaram, e só para vocês entenderem, se a gente vivesse no mundo de regeneração, você estaria lendo um livro, de repente encosta um obsessor em você. Você fecha o seu livro, vira para o obsessor e pergunta o que ele quer. Isso é um planeta de regeneração. A influência da espiritualidade vai descer muito e a gente vai ter mais condição de interagir com a espiritualidade. Nós vivemos em expiações e provas e a nossa carne faz com que a gente perca muita coisa. Tá? Bom, posso continuar? Tudo bem até aqui? Posso continuar, galera? Ou vocês já dormiram? Então, beleza. Bom, pessoal, aqui eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês conheçam, mas a grande maioria não, tá? Eu falo muito de magos negros. A gente deu 8 palestras nesse período de pandemia, que foi onde os mentores pediram para mim montar os grupos de estudo. Vocês já ouviram falar de magos negros. Talvez vocês não ouviram falar de dragões. Os magos negros não são os mais densos. Tem seres mais densos que os magos negros. Eles chamam-se dragões. E para você ser um dragão, que você é o ser mais denso do planeta, não tem ser mais denso que você. Eles são superiores aos magos negros. Eles mandam nos magos negros. Você tem 7 características. E a última característica, a mais complexa das características, é a desagregação de psicossoma. Desagregação de corpo emocional. A tal segunda morte. Quem está assistindo aqui com a gente, tirando Leila, Roseli, porque elas duas trabalham comigo na apometria, o resto da galera sabe o que é segunda morte? Eu tenho uma palestra sobre isso, tá? Eu esqueci de falar você, Jorge. Então tá bom. Pessoal, aqui nós temos os 3 corpos iniciais, tá? Aqui, então nós temos físico, duplo etérico, corpo emocional. Aí é mental inferior, mental superior.
que eles são juntos, tá? Nós temos o búdico e o átmico, tá? A ordem é essa, búdico e átmico, tá? E aqui está escrito certo, tá? Búdico e átmico. E aí o que acontece? Quando a gente morre, nós temos o cordão de prata, certo? O que é o cordão de prata? O cordão de prata liga o corpo físico ao corpo emocional. Tá vendo lá a pratinha? E nós temos um segundo cordão, que é chamado cordão de ouro, que liga o corpo emocional ao mental. Quando eu corto o primeiro cordão, eu desencarnei, tá? Eu desencarnei. Eu vou lá para o meu corpo emocional. Não dá para a gente explicar isso agora, tá bom? Eu tenho uma palestra disso, tá? Depois me procurem, eu oriento vocês, tá? Me procurem dentro do Eterno Aprendiz Espiritual, se não caíram muito, e eu oriento vocês. Quando você corta, essa é a primeira morte. Quando você corta o segundo cordão, que é o cordão de ouro, você perde a conexão do mental com o emocional, fazendo a segunda morte, fazendo você virar um ovoide. Tá? O ovoide é um ser que perdeu a conexão com o corpo emocional. E eu estou dizendo para vocês que o dragão, ele faz isso só tocando a pessoa. Tá? Ô, Graça, você assistiu a palestra. Beleza, pessoal? Se vocês querem se aprofundar, tem outras palestras e tranquilo, tá? Ovoide. Bom, não pensem que esse expurgo foi realizado por naves, tá? O expurgo que eu estou falando é de capela. O universo tem seus próprios mecanismos para isso. Esses seres vieram na aura de um planetoide que passou próximo à capela e que tinha uma grande densidade, fazendo com que esses seres, os seres mais densos de capela, fossem magneticamente atraídos para a aura energética do planeta. Sabe, as pessoas atualmente discutem sobre a evolução da Terra, que a Terra está entrando numa sutilização, que sairá do nível de expiações e provas para o planeta de regeneração. O que aconteceu há bilhões de anos, da mesma forma com Capela. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Chegamos na metade da palestra. Tranquilo? Bom, agora é o seguinte.